Bom dia. Bom dia. Ixi, a galera tá até agora aqui no grupo discutindo, é o que mesmo, gente? Vocês estão discutindo? Divisão de município. Isso eu não entendo, gente. Entendo nada. Não sei o que divide. Eu sei que os municípios são divididos. Agora, quem é que divide, não sei. É porque na tarefa de geografia a gente estava falando sobre isso. Sobre o quê? Sobre isso aí? Metrópolis. Disso aí, gente, eu não entendo nada, nada, nada. Letícia, conseguiu descobrir quem é que divide os municípios aí? Mandaram lá no grupo. É porque o meu celular, por não ser no Google, é a Siri, aí não apareceu nada. Ah, tá. Gente, então vamos lá, então. Como eu disse para vocês, de limite de município eu não entendo, não, mas de fungo eu tento. Então, hoje a gente vai ver sobre fungos. Ontem a gente primeiro viu, a gente falou sobre bactérias. Aí ontem a gente viu sobre protozoários. Hoje a gente vai estudar fungos. Os três, gente, ali, os fungos às vezes não, mas os dois primeiros são organismos microscópicos, a gente nem consegue ver. Agora, os fungos tem de dois tipos, a gente consegue ver e tem uns que a gente não consegue ver. Então, a gente vai estudar hoje sobre eles. Eu vou compartilhar minha tela aqui agora. Já tô até nele aqui já. Então, galera, é o seguinte. Então, só voltando aqui, só para a gente ter uma ideia aqui. Só meu computador parar de travar, parou. Então, do que a gente está falando? Todo dia eu gosto de recapitular para ninguém ficar perdido, ninguém saber assim, ficar, o que a gente está falando? A gente organiza os seres vivos em classes. Tem toda uma organização dos seres vivos. O primeiro tipo de organização é os domínios. Jéssica, você vai repetir isso até que dia? Até entrar na cabeça de vocês. Até vocês vão ficar olhando para minha cara assim e falar assim, nossa, eu não estou entendendo o que ela está falando. Gente, olhar para a cara de vocês, dá para saber se vocês estão entendendo ou não. Dá para saber se o que eu estou falando tá absurdo. Então, eu vou só dar uma recapitulada para todo dia situar vocês do que a gente está falando, da onde a gente está. Então, os seres vivos são organizados, primeiro em domínios. Temos 3 domínios. A gente tem o domínio bactéria. Que tipo de ser vivo tem no domínio bactéria, gente? Adivinha? Uma pessoa corajosa para arriscar essa. Que tipo de ser vivo a gente tem no domínio bactéria? Adivinha? Chuta aí, gente. Alguém? Bactéria. Bactéria, óbvio, né? Então, no reino, no domínio aí das bactérias, tem bactéria. No domínio das arqueias, a gente também tem bactéria, só que bactéria do tipo arqueia. Elas têm lá algumas diferenças. E existe lá o terceiro domínio, que é a eucária,
Que tipo de ser vivo tem eucária? Aí é um domínio maior, né? Então, a gente tem lá o reino protista, que são os protozoários. A gente tem lá o reino plantae, que são as plantas. A gente tem lá o reino fungi, que são os fungos. E a gente tem lá o reino animalia, que são os animais. Então, dentro do domínio eucária, tem mais seres vivos. E aí, ontem, a gente falou sobre que reino? A gente falou sobre os protozoários. Falei 4 tipos de protozoários que existem para vocês ontem. E hoje a gente vai ver um pouco, e basicamente a diferença entre os protozoários é que 3 deles se locomovem e um não. Basicamente essa é a diferença. 3 deles conseguem se locomover, um deles não. Todos eles podem viver como parasitas, ou seja, no corpo de um indivíduo ou não, eles podem viver livres também. Então você pode ter as duas coisas aí. E hoje é sobre os fungos. Então, gente, fungo, o que é fungo? Então, ele está lá dentro do domínio eucária. Os fungos são do reino fungi, o nome do reino é fungi. E aí, então, gente, olha aqui para vocês verem, então. Só para vocês entenderem essa organização, é como se fosse assim, ó. Nós aqui que estamos em Goiás, parece que tem gente aí que não mora em Goiás, né? Parece que tem gente aqui na turma que mora em Tocantins. É como se fosse assim, gente. O país é o Brasil. Nós todos aqui somos brasileiros. Mas eu sou goiana, eu sou do estado de Goiás. É como se fosse essa organização. Os fungos, os protozoários, nós seres humanos, é do domínio eucária. Mas é como se o protozoário fosse de um estado, os fungos fossem de outro estado, as pessoas, os seres humanos fossem de outro estado, as plantas fossem de outro estado. Então, nós estamos no estado fungi. Nós estamos no estado onde tem fungos. Ok. Então, os organismos aí, os fungos, gente, eles são organismos que é encontrado em tudo quanto é lugar do planeta. E você encontra fungo na água, no solo, em detritos. E também se encontra fungo como parasita. Vou repetir o que é um parasita. Gente, um parasita é um ser que vive no corpo de outro. Tem fungos no nosso corpo? Sim, tem fungos no nosso corpo. Então, parasita é um ser que vive ali no corpo de outro. Tem, por exemplo, nosso corpo tem protozoários vivendo nele, então são parasitas. Tem fungos vivendo nele. Então, significa ali que são... Oh, Jesus, apertei alguma coisa aqui, peraí. Então, parasitas são seres que vivem no corpo de outro. Então, a gente fala que é parasita. Então, se encontra fungo em todo lugar, inclusive parasitando. Ou seja, vivendo em outros seres vivos. Mas vamos entender melhor, então, sobre os fungos. Gente, de maneira geral, os fungos, eles são organismos eucariontes. Vamos só ver aqui se alguém... Gente, tem alguém nessa turma capaz de me dizer o que é um ser eucarionte? Repeti isso quase 30 aulas. Ser eucarionte. Alguém consegue me falar? Que tem o material genético que tem o dentro do núcleo da célula. Assim, Pode acabar, Isabela. Acaba aí, você também está vendo bem. o material genético está dentro do núcleo. Aí tem os procariotas. E a célula é organizada e é o que a gente tem também. Olha o que ela já falou. Exatamente. A galera, gente do céu, entendeu pelo menos o que é eucarionte. Isso é uma coisa assim... Fico feliz que a maioria das pessoas não sabe o que é uma célula eucarionte. E aí, então, o que acontece, gente? Célula eucarionte. O fungo é um ser eucarionte. Então, significa que a célula deles, elas se parecem com... Adivinha que célula? A nossa, porque nós somos seres eucariontes. Então, ser eucarionte é aquele que tem principalmente, a principal informação, a Letícia falou assim, é porque tem a célula organizada, sim, também. Mas a principal informação é que tem o DNA ali dentro do núcleo, tem um núcleo. Então, os fungos, eles são eucariontes, eles podem ser unicelulares ou multicelulares, e eles não têm a capacidade de produzir seu próprio alimento, ou seja, eles são heterótrofos. O cachorro da Letícia está cansado.
Abrindo boca. Apertei sem querer no botão. Então, gente, outra questão aqui também. Os fungos, eles podem ser microscópicos, ou seja, eu não consegui ver a olho nu, e eles também podem ser macroscópicos, ou seja, eu posso ver. Uai, Jéssica, como assim? Eles podem ser pequenininhos e pode ser grande? Pode, a gente vai ver que tem uns fungos que são grandes. Agora eu chego lá e você vai ver que você conhece fungo. Você conhece, você já viu provavelmente fungo na sua vida. Agora a gente chega lá. E aí eles também podem ter reprodução assexuada ou sexuada. Alguém para me falar aqui da reprodução assexuada? Quem sabe falar o que é reprodução assexuada? Sem ser Letícia, peraí. Sem ser Letícia, Jéssica e Isabela. Peraí, já falaram. Quero outro. Alguém para me explicar o que é reprodução assexuada, que está aqui na aula? Que não precisa de dois indivíduos. Que não precisa de o quê, Eduardo? Dois indivíduos. Exatamente. Quem mais falou aí? Gustavo. É exatamente isso. Eles podem... Como é que é? É somente de um ser? Exatamente isso. É aquilo que eu falei ontem para vocês. Falei, gente, meu sonho é ser assexuada, porque gastam energia. Então, a maioria do tipo de reprodução aqui dos fungos é assexuadamente. Ou seja, precisa só de um ser. Eles se dividem ao meio e pronto. E aí, se ninguém gostar deles, ótimo. Não tem aquela preocupação de ter que andar bonito, ter que andar cheiroso, ter que andar arrumado, ter que ter dinheiro, no caso dos homens aí, para levar as moças para sair. Não tem que ter nada disso, porque eles se reproduzem sozinhos. E aí, mas eles também podem se reproduzir de forma sexuada, mas geralmente eles tendem a se reproduzir de forma assexuada. E aí, beleza, gente, há uma enorme diversidade de fungos. E aí, o que acontece? Atualmente, gente, se conhece cerca de 60 mil fungos, mas acredita-se que existe mais de 1 milhão de espécies de fungos. Jéssica, que quantidade gigantesca é essa? Exatamente. É um tipo de vida aí muito diverso. Nossa, tipo, eu pensava que era fungo, é só um tipo fungo. Existem vários tipos de fungo, então é muita diversidade aí de fungos. Então, estima-se, os cientistas estimam aí que existem mais de 1 milhão de espécies. Eu estou falando de espécie, gente. Espécie. Então, é muita coisa. Deixa eu passar aqui, né? E aí, o que acontece, gente? Desde muito tempo, os fungos são utilizados para alimentação. Jéssica, eu como fungo? Sim. E eu vou te falar uma coisa que você come. Eu não sei se você come, mas provavelmente você come. Vou te dar um exemplo. Vocês tomam um iogurte? Já tomaram iogurte? Iogurte é feito através de um processo chamado fermentação, que é usado, sabe o quê? Fungo. Vocês já comeram, vou pensar outra coisa. Já comeram cogumelo, aquele que coloca no meio do estrogonofe? Já comeram aquilo? Aquilo é um fungo. Jéssica, eu estou comendo fungo? Sim, você está comendo fungo. Vou te dar outro exemplo. Vocês já tomaram aquelas bebidinhas leite fermentado? Já tomaram aquele leitinho fermentado? Eu não gosto daquele de jeito nenhum. Aquilo é fermentado. Todo o processo de fermentação é fungo. Agora eu vou dar uma que não é possível que vocês nunca comeram. Já comeu pão na vida de vocês? Pão. Todo mundo já comeu pão? Ao pão, gente. Você já viu que um dos processos, não sei se vocês já viram fazer pão, mas quando vai colocar pão, sabe o que você coloca? Fermento. Já fez bolo? Algum de vocês fez bolo? Fermento, gente, é fungo. Lá dentro é fungo que tem lá dentro. E aí, quando você coloca o fermento num pão, por exemplo, o que você tem que fazer com o pão? Você tem que esperar ele crescer, vocês já viram? Você coloca o fermento, espera crescer, e aí depois você coloca... Eu não sei se vocês já fizeram, mas pão na vida... Eu nunca fiz pão, gente, mas eu sei como é que faz um pão. Eu já vi fazendo pão, já vi fazendo rosca. Coloca fermento e espera crescer. O bolo também é a mesma coisa. Fermento, gente, eu vou falar agorinha, mas é tipo de fungo. Então, a gente tá o tempo inteiro comendo fungo e não sabe. Jéssica, mas é um negócio nojento? Uai, depende.
Não, gente, mas não precisa ficar assustado, não. Tem fungos bons. Exemplo disso são os fungos aí usados nos fermentos. Então, gente, desde muito tempo se usa fungo aí para se alimentar. Outra questão, então, aqui, ó. Então, nas indústrias, os fungos, gente, eles são usados principalmente na fermentação. Então, você tem ali, ó, por exemplo, ali, o pão é feito com fermento. Você tem ali o vinho também é feito através de um processo de fermentação. Você coloca o vinho ali num recipiente, joga um fungo chamado levedura, aquele fungo vai ficar ali naquela uva, ó, muito tempo, e aí vai produzir o vinho. Jéssica, é isso que acontece? Sim, é isso que acontece. Outra coisa, cerveja. A cerveja, gente, sabe o que você coloca? A cerveja, ela é um processo de fermentação, igual o pão é, igual o vinho é. Você coloca uma levedura dentro, eu esqueci o negócio, o nome do trem é alguma coisa do trigo, gente, se eu não me engano, a cerveja. Eu esqueci o nome do trem. Cevada. Cevada. Você coloca a cevada lá, e aí o que acontece? O que vai acontecer? Você joga a levedura, ela meio que vai e eu tenho uma professora minha que falava que cerveja é xixi de levedura. Como assim xixi de levedura, Jéssica? Você coloca fermento na cevada, a levedura meio que vai oxidar ali, meio que vai digerir aquela cevada e vai liberar álcool. Jéssica, é isso que acontece? É, basicamente isso que acontece. Tinha uma professora minha que, inclusive, falava assim, não. Oi. E o queijo? Também é um processo de fermentação. Então, gente, basicamente, você tem fungo na indústria alimentícia em peso. Por quê? Porque tem muita coisa que é fermentado. E aí, o que acontece? Você usa fungos. Jéssica, eu achei que fungo era um negócio nojento. Tem as coisas nojentas também, gente, mas tem coisa que é boa. Então, e outra coisa, então, tem muitos aí tipos de fungos diferentes. Você tem também fungo utilizado na produção de antibiótico, remédio. Você tem fungo ali que age no controle de pragas. Por isso é que existe tanta diversidade. Lembra que eu falei para vocês agora? Eu falei, gente, estima-se que tem aí 1 milhão de fungos. 1 milhão de fungos é muita espécie, gente. E por isso que tem tanta diversidade. Então, você pode usar, existem aplicação dos fungos na alimentação, na indústria alimentícia, indústria de produção de medicamentos, tem ali, até nas controle de pragas agrícolas, você tem ali, gente, ecologicamente, você tem também a função dos fungos, o fungo também desempenha ali função como reciclador de matéria orgânica, eles atuam também como decompositores. Jéssica, mas você falou que as bactérias eram decompositoras, bactéria e fungo. Também pode ter ali fungo atuando junto com as bactérias para decompor. Isso é uma coisa importante? Gente, demais! Imagina só se desde quando existe o planeta Terra, todo mundo que tivesse morrido, o corpo ainda tivesse inteiro. Pensa. Aonde que a gente ia guardar tanto corpo? Aonde a gente ia guardar tanto corpo de animal que morreu? Aonde? Então, ainda bem que existem aí os recicladores de matéria orgânica, os decompositores. Aí você tem fungos, principalmente os fungos e as bactérias para decompor. E existe também, gente, alguns fungos que promovem doenças. Eu vou falar, e isso é um fungo aí que, principalmente não, isso acontece nas mulheres. Existe, gente, um fungo chamado Cândida. Provavelmente, vocês são muito novas, as meninas aí, muito novas. Mas, provavelmente, quando vocês crescerem, eu falei de ontem de um protozoário, vou falar de um fungo também. Provavelmente, quando vocês crescerem, vocês vão descobrir o que é o Cândida na pele. O que é a Cândida? É um fungo que atinge as mulheres ali, que está nas mulheres, e quando tem muito desse fungo, dá um negócio insuportável, gente. É um problema que acontece ali na área genital da mulher, chama candidíase. O que é a candidíase? É quando eu tenho muito fungo tipo cândida. Então, é um tipo de fungo que está na região genital feminina e quando está em grande quantidade, um dos principais sintomas, sabe qual que é? Coceira, coça horrores, gente.
Jéssica, dá em quase toda mulher? Sim, gente. Eu posso falar que mais de 90% das mulheres já teve, vai ter ou tem constantemente esse tipo de problema. E aí você tem remédios para equilibrar o tipo de fungo. A Cândida é um fungo que tem que ter na mulher, só que às vezes tem em quantidade muito grande e aí acaba ocasionando um monte de contratempos aí que não é bom. Então, existe fungo, gente. Olha para vocês verem. Jéssica, mas peraí. Eu como fungo, pode ser usado fungo para criar remédio, tem fungo no corpo. Ué, não existem várias espécies, gente? E é por conta dessa variabilidade de espécie é que eu tenho fungo atuando em áreas diferentes. Então, eu tenho fungo lá no corpo, eu tenho fungo na indústria alimentícia, porque a variedade é muito grande. Então, às vezes, você pode ficar assim, eca, Jéssica, o fungo que está no órgão genital da mulher, mas tem fungo também, não é o mesmo fungo, não, gente. Eu não estou falando do mesmo fungo, não. Existem espécies diferentes. Então, não confunda, não. Então, gente, no passado, os fungos, eles eram comumente confundidos com plantas. Então, você tem lá os fungos, por exemplo, ali você tem os cogumelos, que são plantinhas. E aí, eles eram confundidos com plantas. E aí, às vezes, eles eram classificados nos mesmos reinos. Então, os fungos já foram do reino plantae. Só que aí, depois, porque tem algumas características semelhantes, né? E aí, depois, aí, como viram que os fungos têm algumas características próprias, eles foram separados do reino plantae. E surgiu aí, então, o reino fungi, um reino para falar só dos fungos. E aí a gente tem algumas diferenças das plantas aqui dos fungos, só para a gente olhar. Olha para vocês verem as plantas. As plantas são fotossintetizantes, fazem fotossíntese. Fungo faz fotossíntese? Não. As plantas são autótrofas. Os fungos são autótrofos? Não, eles são heterótrofos. As plantas apresentam celulose na parede da célula. Fungo apresenta? Não, fungo apresenta aí parede celular, mas não tem celulose na parede celular. Planta armazena energia em forma de amido. Fungo armazena energia em forma de amido? Não. Então, existem diferenças. Então, por isso é que foi necessário criar um reino só para eles. Porque eles, visivelmente, tinha alguns fungos que se pareciam com as plantas, mas eles têm características aí, características bem diferentes aí. Deixa eu passar aqui. Galera, tá conseguindo me acompanhar? Tá indo? Os fungos é um pouco mais fácil de entender do que os protozoários, né? Eu acho bem mais fácil de entender do que os protozoários. Bem mais fácil. Então, galera, vamos dar sequência aqui na coisa. Se meu computador passar, né? Ah, passou. Olha aqui para vocês verem outro tipo de fungo, e esse é conhecido. Bolores. Alguém já viu bolor, gente? Eu já vi bolor. Então, os bolores são fungos e que comumente crescem sobre pães, frutas podres, couro, algodão, madeira, papel, muitos outros lugares, desde que o lugar seja úmido. Se for um lugar... Já viu quando você deixa, por exemplo, se você deixar um pão num lugar muito úmido, escuro, ele vai tender a dar o quê? Bolor. Então, os bolores, eles são... a gente conhece os bolores, e eles são um tipo de fungos. E uma coisa, gente, que eu quero falar para vocês, que nem todo bolor é ruim. Eu não sei se vocês já viram, existe um queijo, eu esqueci o nome desse queijo, mas é um queijo caro, inclusive, gente. É queijo embolorado. Eu já vi, eu nunca comi, gente, não sei que gosto tem. Alguém já comeu esse? Eu já comi. Não sei que gosto tem, eu sei que ele é caro pra caramba. É ruim? No meu paladar é ruim. Cada um tem um paladar aí. Eu nunca comi esse queijo porque ele é muito caro, gente. Então, eu nunca tive a honra aí de comer esse queijo. Mas é um queijo embolorado, que tem a presença de fungos e que não faz mal nenhum. Então, aí cada aí tem um gosto aí. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar. Então, exatamente, os bolores aí é um tipo de fungo muito conhecido, porque é muito visível, né, o bolor. E Esse muito queijo é horrível. É horrível. Eu nunca comi.
Tô precisando até comer para falar para vocês. Qualquer dia desse, não, e o pior é o seguinte, é que o povo geralmente, os adultos, né, porque vocês são crianças e não devem estar tomando, mas os adultos quando comem queijo disso aqui, geralmente eles comem queijo embolorado e vinho. E que são dois produtos aí que são obtidos a partir de fungo. Olha só para vocês verem, né? Então, tanto o vinho quanto o queijo aqui é obtido através do fungo. Então, e eu não gosto, né? Eu não gosto nem do vinho e nem do queijo. Não sou muito fã de queijo, não, mas esse aqui, É um então, desperdício de dinheiro com esse queijo. rico tem, né, gente? Rico, quem tem dinheiro para jogar no mato, tem dinheiro para jogar no mato. Mas cada um com seus gostos. Eu prefiro uma carninha assada com a mandioca. Mas vamos lá, gente. Outro tipo de fungo que existe aí são as leveduras. Então, as leveduras são fungos unicelulares muito utilizados na indústria alimentícia. Então, como eu disse para vocês, lembra que eu falei para vocês, gente? Se usa fungo para produzir pão, cerveja, e é um tipo de levedura. Então, a levedura você vai encontrar nos fermentos, de forma geral, você tem levedura nos fermentos. Levedura é um tipo de fungo. E aí, eles promovem ali a fermentação. E aí, então, você tem ali, então, as leveduras, então, são fungos unicelulares, muito utilizados na indústria alimentícia, na fabricação de pães, cerveja, por exemplo. E você tem ali no mesmo grupo, gente, você tem também as trufas. Trufa, quando eu falo trufa, não é chocolate, não, gente. É um tipo aqui de fungo. Então, é um tipo de fungo ali, que são fungos multicelulares, comestíveis, de alto valor econômico. Então, podemos citar aqui, dentro dos grupos das trufas aqui, a espécie Penicillium, que fabrica aí a penicilina, que é um medicamento, gente. Então, basicamente, aí, a gente tem esse tipo de fungo aqui. Então, galera, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, deixa eu só voltar lá na minha imagem. Tá aqui. Então, existem 3 domínios. Domínio bactéria, o que tem no domínio bactéria? Bactéria. O que tem no domínio da arqueia? Bactéria do tipo arqueia. E o que tem no domínio eucária? Tem o reino protista, que são os protozoários. Tem o reino fungi, que são quem? Quem é que está no reino fungi? Os fungos. E aí, foram os 2 que a gente viu. Existe ainda dentro desse domínio o plantar, que são as plantas, e o animal, que são os animais. Mas, basicamente, o que a gente viu até agora foi... A gente não acabou o reino fungi, a gente vai acabar na próxima aula. Então, a gente tem o reino protista, que são os protozoários. O que muda de um protozoário para o outro? Basicamente, gente, são 4 tipos, né? 3 deles se locomovem, um não. E os fungos? Os fungos, gente, existe uma diversidade gigantesca de fungos. Você tem fungo na indústria alimentícia, você tem fungo como parasita, você tem fungo para todo lado. Então, como é que é? Não, eu tava falando de outra coisa aqui. Ah, não, então tá bom, então. Professor, eu falei, tá doida, mas não era pra você, não, cara. Eu tava conversando com minha amiga aqui, desculpa. Ah, não, eu nem escutei. Se fosse para mim também, não ia resolver, não. Gente, então, basicamente, os fungos, a característica deles, eles são bem diversificados, né? Você tem ali algumas características gerais, né? São organismos eucariontes, unicelulares ou multicelulares, são heterótrofos e podem ser microscópicos ou macroscópicos, e a reprodução pode ser assexuada ou sexuada. E por isso que eles são tão diversificados, eles podem ser tudo. Eles só não heterótrofos e autótrofos, né? Porque todos são heterótrofos. Mas eles podem ser quase tudo. Então, basicamente, aí, as características dos fungos são mais gerais. E por isso que eles são tão diversificados aí. Galera, alguma dúvida? Se entendeu, coloca um joinha aí para saber se vocês entenderam a coisa toda aqui. Gente, então,
A gente vai encerrar, então, nossa aula aqui. Na próxima aula, a gente continua falando um pouco mais sobre os fungos. E não fique com nojo de comer uma coisa com fungo. Porque se você ficar com nojo de comer uma coisa com fungo, você tá lascado. Porque tem muita coisa que tem fungo. Engraçado é que todo mundo quer tomar o iogurte fermentado lá e acha bom, né? Aí, na hora que encontra o pão lá cheio de levedura, ninguém quer comer, né? Cheio de bolor. Mas não é bom mesmo, não, gente. O embolorado lá não faz bem. Gente, coloca o nome aí, então, no bate-papo para a gente encerrar. Vou interromper aqui o compartilhamento. Colocou, tá liberado para sair. Muito obrigada pela participação. E até a próxima aula. Tchau, gente. Tchau, Jéssica. Tchau, Letícia. Tchau, tchau. Tchau, Isabela.